Uma das frases que Jesus nos ensinou, que causa maior impacto na minha vida, é aquela onde ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez seja uma frase que não encontra assim muito sentido quando ela é dita dessa forma, mas tem uma tradução que, para mim, definiu tudo. Bem-aventurados ou felizes os aprendizes, porque eles terão uma grande herança. Bum! Isso bateu na minha cabeça e me fez pensar sobre a importância de aprendermos, de estarmos abertos a conhecer, sabe? E eu percebi que eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu sou um perguntador de nascença. Se você acha que uma criança pergunta muito para você, olha, ela está certa, porque Jesus disse: bem-aventurados, felizes essas criancinhas, dela é o reino dos céus. As crianças, elas têm esse olhar de novidade, de questionamento, de dúvida, e essa deve ser a nossa principal estratégia na vida: aprender. Você já pensou por que ter perguntas é uma grande vantagem? Por que sempre ter esse questionamento no nosso coração, essa dúvida, esse interesse, essa busca, é para nós uma grande vantagem? Para começar, é porque nós não conhecemos e não sabemos de tudo. E toda pergunta revela que nós reconhecemos que precisamos aprender algo. Todos nós precisamos. Tem muito mais coisa que a gente não conhece do que as coisas que a gente já conhece. E quanto mais a gente vai perguntando, mais a gente vai aprendendo. E se você prestar atenção, vai perceber que a maior parte das coisas que nos causam dor na vida são porque nós não sabemos de algo, não sabemos como funciona, não sabemos como lidar e como tratar. Por exemplo, volta e meia alguém fala assim: estou com um problema no meu relacionamento. E geralmente a culpa é sempre do outro. O marido culpa a mulher culpa o marido, o pai culpa o filho culpa o pai, o irmão culpa o outro irmão, mas ninguém fala assim: por que é tão difícil ter um relacionamento com essa pessoa? Por quê? Nós precisamos aprender. Outra dor, as pessoas sempre falam assim: tenho problemas financeiros, e a culpa é sempre do salário que não dá. Será que ninguém nunca perguntou por que eu tenho dificuldade para lidar com dinheiro? Será que está faltando aprender alguma coisa para gerir melhor? Já viu alguém que fala assim: rapaz, eu estou muito cansado, estou fazendo muita coisa, estou na correria? Será que está fazendo a pergunta certa do porquê está muito ocupado? Lá no final a gente vai descobrir que talvez seja algo que a gente não sabe para administrar melhor o nosso tempo. E aquela pergunta clássica, né? Uma tentação, caí nessa tentação, foi mais forte do que eu. Mas por quê? Por que você caiu em tentação? Será que é porque você não aprendeu algo importante que poderia te manter de pé? Percebe como perguntar, aprender, é a verdadeira chave, segredo para a mudança. Aprender leva a gente a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Isso também vale para lidar com as opiniões e as críticas. Isso também vale para lidar com a oposição, com a resistência dos outros diante de nós. Todos nós vamos encontrar isso. A diferença é que é possível aprender. Você não nasceu sabendo a lidar com as coisas.
Você não nasceu sabendo a como ser marido, como ser mulher, como ser pai, como ser filho. Nenhum de nós. Nós precisamos aprender, principalmente, aprender a lidar com os obstáculos, as barreiras que estão diante de nós. E aí entra a grande questão. Enquanto nós dermos desculpas, não seremos bons em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ou a gente aprende para mudar, ou a gente sofre, dando desculpas até morrer. Agora, como aprender? Como eu posso aprender, especialmente, a lidar com conflitos? E aí nós vamos para Neemias, nessa série que nós estamos desenvolvendo, e a gente vai ler capítulo 2, versículo 19, a estratégia de Neemias para lidar com as críticas e lidar com a oposição. Neemias 2:19 diz assim: quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano de reconstruir os muros de Jerusalém, eles zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Então eu respondi a eles assim: o Deus do céu nos dará sucesso, nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. E é isso. Neemias está agora enfrentando uma oposição em vários níveis. Ele está enfrentando exatamente o que eu e você vamos enfrentar durante toda a nossa vida. E por isso é importante olhar para essas lições, para ver quais são essas batalhas, que tipo de oposição, de dificuldade, de impedimento ele está enfrentando e qual foi a resposta dele. E tudo começa com uma oposição que é muito sutil para a gente. É um tipo de conflito que passa desapercebido, mas que está sempre presente. É o conflito entre a visão e a vista. A visão, porque ele havia recebido de Deus uma direção. Ele havia recebido de Deus a orientação de reconstruir os muros da cidade. Era algo lindo, era a coisa certa a ser feita. Porém, isso que ele deveria fazer estava sendo desafiado pela realidade que a vista dele mostrava. Na visão, ele via muros construídos, uma cidade edificada. Mas na vista, com os olhos humanos, ele via entulho, ruínas espalhadas por todo lugar. E aí é o conflito entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vê. O que nós vamos ter como verdade? Quem vai ganhar essa batalha? Quem vai ganhar esse conflito? Será a vista de uma família restaurada? Ou a vista de uma família em pedaços? Ou a visão de uma família restaurada? Será que quem vai ganhar esse conflito, que na verdade acontece dentro da gente, vai ser a visão de uma cidade salva e iluminada, ou a vista de pessoas quebradas em trevas em todo lugar? É preciso se levantar para que essa visão aconteça. O que Neemias faz? Ele confronta aquilo que ele vê com os olhos, com aquilo que ele crê no coração. A visão de Deus prevalece na vida de Neemias. A primeira oposição que a gente enfrenta sempre é interna. Sempre vai ser do nosso coração. A gente sempre vai se perguntar: por que eu estou me esforçando tanto? Por que eu estou me dedicando tanto?
Por que as coisas demoram a acontecer? Ou será que vale a pena eu investir nisso? Será que vale a pena eu perseguir essa visão, esse propósito? Mas Neemias está tão convicto que ele pode convidar outros a participar. Ele está tão convicto de que é a coisa certa, que ele se levanta e ele diz: Deus nos dará sucesso. Nós vamos começar, nós vamos iniciar, nós vamos colocar o primeiro pé na água, nós vamos assentar o primeiro tijolo, nós vamos lançar a primeira flecha, nós vamos fazer o primeiro telefonema, nós vamos fazer a primeira oração, vamos fazer o primeiro contato, vou entregar o primeiro currículo, vou ler o primeiro livro, vou dar o primeiro passo, a primeira coisa eu vou fazer. Deus vai confirmar os próximos passos, mas a visão, o que Deus me chama para fazer, eu vou começar. Não sei como termino, mas eu sei que eu preciso começar. Vencer esse primeiro conflito nos dá segurança, porque muitas das vezes a oposição do lado de fora ativa esse gatilho dentro da gente. Se ele não estivesse convicto, ele ia parar e provavelmente se perguntar: rapaz, eu vim de tão longe, eu larguei tudo lá onde eu estava, servindo no palácio do rei, para ouvir desaforo desses camaradas aqui. Eu não nasci para isso não, eu não mereço isso não, eu vou embora. Mas a visão que Deus deu a ele fez com que ele permanecesse. Essa convicção é que nós precisamos. Queridos, veja uma cidade iluminada, veja uma cidade salva, veja uma família transformada, veja uma vida pela qual você está orando, entregue rendido aos pés do Senhor. Lute por isso, porque com certeza é a coisa certa a se fazer. Vale a pena investir na visão de Deus, e vale a pena confrontar aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. Isso é fantástico. Eu vejo Neemias se posicionando mais uma vez diante de um outro obstáculo que nós, quando iniciamos algo, enfrentamos, que é a adesão, o engajamento. Onde estão as outras pessoas para participarem comigo? Será que eu vou trabalhar nesse projeto sozinho? Será que só eu vou dar conta dessa família? Será que só eu vou conseguir dar conta dessa meta no meu trabalho? Será que eu sozinho vou iniciar esse ministério, vou carregar esse ministério nas costas? Eu sozinho vou ter que cumprir essa tarefa? Eis aqui mais um obstáculo: a falta de participação e de apoio de outras pessoas. Como que eu posso aprender a lidar, talvez com a indiferença, ou com a apatia, ou com a falta de adesão das outras pessoas? Às vezes uma visão se torna solitária, porque a gente não é capaz de comunicá-la de forma eficiente. Precisa vender essa visão, vender a visão de um ministério, vender a visão de uma igreja, vender a visão de uma empresa. Você precisa vender uma visão para a sua família. Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vender uma visão, dizer: eu vejo uma casa, uma família servindo ao Senhor, eu vejo uma empresa prosperando, eu vejo um aluno se formando em medicina, eu vejo alguém passando no vestibular, eu vejo alguém passando de ano. Coisas simples, visões que são compartilhadas, um futuro que precisa acontecer. Neemias vendeu isso, Neemias compartilhou. E sabe, eu aprendo que muitas vezes a gente fica sozinho porque a gente não comunica bem o que a gente quer, a gente não compartilha o que Deus colocou no nosso coração. O marido não fala com a esposa assim: mulher, vamos economizar esse mês, porque a gente não pode estourar o cartão de crédito, porque a gente vai fazer uma viagem, porque a gente precisa comprar tal coisa. Às vezes a gente não chega lá porque não vende a visão de um futuro para os nossos filhos, dizendo para eles: olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você vai ser pai de muitos filhos, você vai ser mãe de muitos filhos, você vai ter uma família abençoada. Vender uma visão. E aí fica você sozinho, tentando carregar a sua família, tentando levar ela adiante.
Você precisa reunir seus funcionários, os seus liderados na empresa e dizer: nós vamos ser o melhor departamento dessa empresa, nós vamos cumprir nossas metas. Eu vejo aqui o melhor departamento, nós vamos entregar mais do que nos foi pedido, nós seremos os primeiros a chegar, o último a sair, nós vamos fazer diferença. Nós precisamos reunir os nossos liderados e dizer: nós vamos cumprir essa missão, principalmente a missão que nós recebemos como igreja, porque ninguém mais pode cumprir se nós não a cumprirmos. Olhar para essa cidade exige de nós esse compromisso em engajar pessoas, contagiar pessoas e dizer: isso vai se tornar possível, porque Deus está chamando a gente para fazer junto. Comunicar, repetir. Às vezes as pessoas não participam disso porque elas têm dúvidas, elas não têm certeza. Onde que isso aí me cabe? O que eu vou fazer nesse negócio? Fazer discípulo? Deus o livre, não faço nem comida, quanto mais discípulo. Como que eu vou fazer discípulo? Eu só sei o Salmo 23:1, Senhor meu pastor, e glória a Deus e aleluia. Olha só, como que eu vou fazer um discípulo? Pode ter certeza, se você vender essa visão, disser: Deus vai capacitar você, existem ferramentas, existe um caminho para que você ganhe almas, para que você salve vidas, porque Deus já te deu a condição de você cumprir isso. Às vezes as pessoas não participam porque elas estão com dúvidas. Precisamos explicar o óbvio. É tão óbvio, a gente fala sempre: e de fazer discípulos, mas pera lá, como que eu entro nessa história? Precisamos vender a visão. Essa não pode ser uma visão solitária, não pode ser a visão de um pastor, de uma diretoria, de um conselho de líderes. Precisa ser a visão de uma igreja, que só vai acontecer se eu e você fizermos essa chama se alastrar pela igreja, contagiarmos uns aos outros, sabe? Uma coisa que eu acho lindo é que muitas das vezes uma visão como a que nós recebemos de iluminar a cidade só fica clara quando nós compartilhamos uns com os outros. E a gente fala uns com os outros, e aí alguém pergunta assim: mas como é que vai ser tal coisa assim, assim, assado? Aí você: opa, uma pergunta, uma dúvida? Olha, isso não vai dar certo não. Você não se sente ameaçado, você se sente mais empolgado. Não, deixa eu te explicar, senta aqui, vamos tomar um café. E quando você compartilha, mais claro fica para você, mais você entende. E vou lhe dizer mais: às vezes os próximos passos Deus não deu para você, Deus explicou para você aprender com seu irmão, porque uma visão para uma igreja é uma visão compartilhada. Às vezes um viu o destino, viu o futuro, viu o que deve ser, outro vai ver uma estratégia, outro vai ver uma resposta, outro vai receber um passo. É assim que Deus trabalha. Precisamos vender essa visão, senão a gente vai achar que toda dúvida, todo questionamento vai ser por oposição, por inimizade. Neemias faz isso, ele chama todo mundo e explica para todos: nós vamos fazer, vamos começar. É a coisa certa a ser feita, e é o que Deus nos chama para fazer, e é exatamente isso que nos permite construir juntos. Deus vai responder através uns dos outros. E eu vejo também Neemias aprendendo a lidar com a ofensa e com a oposição, na medida em que ela vai aparecendo. Alguns camaradas se levantaram lá, um tal de Sambalate, um tal de Tobias, um tal de Gesem, e pareciam ser pessoas importantes. Se levantaram para criticar Neemias e falar: o que você está fazendo aí, cara? Você está se rebelando? Que visão é essa? Que coisa estranha é isso daí? Ninguém nunca começou a fazer isso aqui, Neemias. Ei, você está todo saliente aí, que ousadia é essa? Como assim você vai fazer isso? Neemias se levanta e faz uma simples pergunta: contra o que eles estão falando?
Eles estão questionando a mim ou estão questionando a visão de Deus? Sabe por que às vezes a gente se sente ofendido? Porque às vezes nós estamos lutando por um projeto pessoal, por um plano que é só nosso, por algo que é para nos envaidecer ou nos deixar orgulhosos. Mas quando nós estamos focados em uma visão, em uma missão, em um projeto que é de Deus para a gente, eu só tenho uma coisa a dizer: reclame com quem me deu essa missão. Reclame com quem me deu essa visão. Eu não posso fazer nada, eu sou servo dessa missão. Contra o que eles estão falando? Olha, eu só estou obedecendo a Deus. A melhor resposta é fazer a coisa certa. Neemias simplesmente diz isso: nós vamos fazer a coisa certa, porque não é uma crítica a mim, eu não vou levar para o lado pessoal, não é comigo, é com aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Está na Bíblia, está claro: fazer discípulos. Simples, tão direto, e é o que nós precisamos fazer. Aprenda a diferenciar quando alguém fala de você, se isso é por causa de você ou por causa daquilo que você está fazendo. Às vezes é uma crítica justa, você pode voltar atrás e reconsiderar, você pode voltar atrás e aprender, você pode melhorar. Mas quando se trata de criticar a coisa certa a ser feita, nós precisamos responder com os nossos atos. Outra pergunta que Neemias faz é: quem que está falando isso daí? Peraí, quem que são essas pessoas que estão criticando? Existe uma diferença entre ser convicto e ser teimoso. Existe uma diferença entre ser convicto e também ser indiferente. Já ouviu aquela expressão? O que vem de baixo não me atinge. Às vezes a gente quer lidar com a oposição e com a crítica assim. Não é disso que nós estamos falando. Jesus nos ensinou algo diferente. Jesus nos ensinou a lidar com a oposição e com a crítica da seguinte forma: se um irmão tiver algo contra você, vá até ele, pergunte, lute por ele. Se ele levantou algum questionamento, insista com ele, leva mais um, leva mais dois, leva a igreja toda para conversar. Se não der jeito, aí você considera ele um pecador, você considera ele um ímpio, mas se importe até ter certeza de que ele não é um impostor. A partir desse momento, você deve tratar de outra forma. Sabe por quê? É importante você levar outras pessoas junto, porque o nosso discernimento às vezes pode ser muito pessoal. O irmão falou tal coisa, me ofendi. Se você tentar tratar isso sozinho no seu coração, pode ser que você erre também. Mas se você chamar outro, se você compartilhar, se você abrir espaço para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo, o que Jesus nos ensinou, com certeza você terá maior clareza sobre o que deve ser feito. Você sabe qual que é o seu pior inimigo? É um discernimento malicioso. Essa é uma oposição terrível. Um discernimento malicioso é mais perigoso do que qualquer opositor. Simples. Neemias nos ensina a lidar com aqueles que nos ofendem, com aqueles que têm algo contra a gente, né? E a gente precisa aprender que a vida não é sobre esperar dos outros alguma coisa, mas aprender para os outros. Aprender para servir aos outros. Aprender para tornar-se melhor. Aqui eu vejo que não é sobre aprender para subir no topo. Não. Aprender para crescer até o topo.
eu vou crescendo em Deus, eu vou amadurecendo, eu vou mudando, eu vou sendo transformado. E aqui é uma chave poderosa, queridos. Toda visão que Deus dá para nós exige o nosso crescimento, exige a nossa transformação e aperfeiçoamento. Deus nunca nos dará algo que nós estamos prontos para fazer, mas Ele sempre nos dará algo para que a gente cresça enquanto fazemos. Isso muda tudo. Aprendemos enquanto servimos. Sem dúvida, será preciso crescer para amar os opositores, para amar os críticos, para amar os inimigos, porque o próprio Jesus na cruz, Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também morreu por eles, e eles também são alvo da nossa missão. Eles também são alvo daquilo que a gente precisa fazer. Precisamos alcançá-los, precisamos trazê-los para essa missão que é a missão de Deus. As pessoas não são uma plataforma para a nossa visão, para a nossa missão. A visão que é a plataforma para as pessoas, para que elas se aproximem de Deus, para que Deus se aproxime delas, para que a gente possa ver uma transformação. Sobretudo, o que a gente deve aprender hoje? Aprender a aprender, aprender a amar, aprender a se importar, para que a gente consiga cumprir essa missão. Sabe, irmãos, eu percebo que o tamanho da oposição revela a importância da missão. Se nós recebemos algo de Deus, nós vamos enfrentar barreiras e dificuldades em todo momento da nossa vida. Mas nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. E é por isso que vale a pena permanecer, insistir, vale a pena ir adiante, porque a missão é grande. Sempre que algo se coloca entre nós e aquilo que Deus nos chama para fazer, a gente precisa se lembrar de Moisés, que diante dele estava Faraó, diante dele estava o Mar Vermelho, e ele prevaleceu. A gente precisa se lembrar de Davi, que diante dele estava um gigante, e ele prevaleceu. Precisamos nos lembrar de Elias, diante dele estava Jezabel, e ele prevaleceu. Lembre-se de tantos outros que tiveram inimigos ferozes, como Neemias, que enfrentou Tobias e Sambalate. E cada um desses opositores, cada um dos opositores, foi uma escada de promoção para aqueles que estavam cumprindo a visão de Deus. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Não pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Nós estamos lutando para que essa cidade seja alcançada. Algumas pessoas não vão entender isso. Algumas pessoas não vão entender a sua decisão de buscar a Deus agora. Alguns não vão entender porque você está realmente orando por alguém, porque você vai investir a sua vida nisso, porque que você vai aprender, vai começar o seu ciclo de aprendizado na escola bíblica dominical, vai voltar ao começo. Mas pode ter certeza, vai valer a pena, porque é a visão, é a missão de Deus para nós. É assim que nós lidamos, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, fazendo valer o chamado que nós recebemos do Senhor. Eu tenho um desafio para você. Talvez a pessoa que você precise orar essa semana seja alguém que você considera um opositor. Talvez a pessoa que você precisa orar hoje
seja alguém que te feriu, que te magoou, alguém que tem se colocado entre você e o seu próximo passo na jornada de fé, de crescimento cristão. Você tem que pedir perdão para alguém, você tem que aprender a perdoar alguém. Não deixe que essa semana termine sem que você cresça, sem que você perceba: eu aprendi, eu mudei, eu cresci, e eu estou pronto para cumprir essa missão, para o próximo passo dela. Eu estou pronto, porque Jesus é que me dá poder para isso. Convido você a assumir esse desafio, simples e direto, para que a gente corra na direção do que Deus nos chamou para fazer. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, por mim, por nós, porque não há ninguém que se coloque à disposição de Deus para fazer algo que não encontrará oposição. Quem está à disposição vai encontrar oposição, mas nós cremos que temos a vitória em Cristo Jesus, não contra pessoas. Nós não queremos ganhar das pessoas, nós queremos ganhar as pessoas. E vale a pena ser ofendido por Jesus, vale a pena ser ofendido por causa de Jesus, vale a pena ser desprezado por amor a Ele, porque essa é a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Pela fé nós vamos conseguir. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, contemple uma cidade iluminada. Em nome de Jesus, contemple pessoas que receberam o perdão de Deus, pessoas que receberam o seu perdão. Contemple nessa noite, com os olhos da fé, pessoas que estão mudando de vida, porque receberam um abraço dizendo: eu amo você em Cristo Jesus, e nós vamos juntos cumprir a ordem dele, de fazer discípulos, nós vamos juntos obedecer, nós vamos alcançar, nós vamos chegar lá. Nós não lutamos contra as pessoas, porque Deus ama as pessoas e nós as amamos também, por elas Jesus morreu, assim como morreu por nós. Contemple uma cidade cheia de vida, cheia da vida de Jesus, cheia de alegria. Veja no seu local de trabalho o impacto que você vai causar ao lidar com a oposição, ao lidar com a contrariedade, ao lidar com as críticas em amor. Nós estamos crescendo, e você está crescendo para cumprir a missão, você está crescendo para manifestar a graça de Deus. Sabe por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e aquele que é maior, aquele que habita em nós, está nos fazendo crescer, está nos fazendo desenvolver o amor, está nos fazendo desenvolver o perdão, está nos fazendo desenvolver frutos de justiça que o glorificam. Esse que está em nós nos levará a cumprir nosso chamado para ser glorificado em nossas vidas. Pai, nós oramos porque o que nós vemos é algo dos céus. Nós oramos porque confrontamos aquilo que a nossa vista contempla. Oramos porque o Senhor ama aqueles que se opõem, aqueles que resistem. Nós oramos porque não temos qualquer dificuldade em amar nossos inimigos. Oramos por eles, ainda que seja difícil, nós sabemos que estamos crescendo para fazer diferença, sabemos que estamos crescendo para obedecer e para fazer valer tudo aquilo para o qual Jesus nos salvou, para as boas obras. E muito obrigado por nos chamar a fazer parte desse movimento tão lindo, que é ser sua igreja, para iluminar essa cidade, em nome de Jesus. Amém.